Oi, gente, Roberto Redobiscaro aqui. Algumas observações sobre o filme Duas Rainhas que a Netflix colocou no catálogo. Primeiro, que o título original é Mary, Queen of Scots. O foco tá na Mary Stuart, rainha dos escoceses, tá? Significa então que a heróica Elizabeth I da dinastia dos Tudor até fica meio ridiculazinha nesta versão. Outra observação: jamais houve um encontro entre as duas monarcas. Elas eram primas, rivais, enfim, mas elas jamais se encontraram, tá? Também é uma liberdade poética, no final do filme tem um encontro, que assim, acho que elas ficam entre gases, né? Gases pano, né? Não gases. Enfim. E outra observação é que necessariamente não havia afrodescendentes nos conselhos e nas cortes inglesa e escocesa do século XVI. Tá? É que existe uma tendência entre alguns filmes hoje em dia. Eu já comentei aqui, por exemplo, David Copperfield, né, a adaptação do romance de Charles Dickens, que é assim. É uma tendência que se chama color blind para escalar elenco. Cegueira para cores. Ou seja, não importa a sua etnia para você ter o papel X ou Y. Tá? Então, por isso que você tem essa coisa moderna. Então, se a gente não entender, as pessoas vão achar, olha, tinha negro lá na corte. Não necessariamente. Na Escócia, inclusive, acho que não tinha no século XVI ainda, tá, gente? Bom, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. É uma espécie de Game of Thrones, para quem sobre sucessão monárquica. É muito complicada a história, né? Porque é uma história de duas dinastias rivais, os Tudor e os Stuart. A Elizabeth I era dos Tudor, a Mary dos Stuart. A Mary foi rainha da França muito cedo, aos 16 anos. Ficou viúva também muito cedo e voltou para a Escócia quando ficou viúva, antes dos 20. E quis governar do seu jeito, mas tanto ela quanto a Elizabeth, é uma tecla que o filme bate bastante, né? Tanto a Mary quanto a Elizabeth, elas tinham que fazer o que elas fizeram, porque elas viviam em um mundo governado pelos homens que não perdoavam que aquelas duas mulheres fossem rainhas, mesmo que, né, o reinado fosse enxergado como uma dádiva de Deus. Aliás, essa é uma coisa que o filme falha em falar. Mary da Escócia ficou presa durante muitos anos antes de ser executada, porque era muito complicado você matar um rei, uma rainha mandar matar uma outra rainha, tá? Porque os reis eram representantes de Deus na Terra. Então você estava matando um representante de Deus. Sem contar que tinha toda uma coisa de família real, blá blá blá. Tá? O filme, assim, eu acho um pouco longo. É que eu já vi essa história muitas vezes. E tem aquelas coisas moderninhas de hoje, né? Tem a Mary, tem um personagem gay, que é um desses aí que ele é italiano, foi italiano na vida real. Um pouco escurinho demais, talvez, para ser italiano ali, mas por conta desse negócio de colorblind. Tem essas coisas modernas, né? Ela é toda, não, você não foi contra a sua natureza, o que não está muito errado, porque a perseguição maior aos homoeróticos começou um pouco depois, tal. Ele é assim, ele dá uma roupagem moderna para a luta entre essas duas mulheres e sempre colocando assim o fato de elas serem mulheres como um complicador, né, muito grande. A Elizabeth ela tem que se masculinizar, né, e ela fica até meio ridícula, mas por conta do trono. E também todas aquelas coisas que tem, né, de classe. A própria Mary nunca ela tá presa e tá falando, eu sou superior a você, né? O filme, ele pega algumas coisas, o rolo que era, né? O cadinho de coisas que era
com cenas pequenas que te mostram isso. Por exemplo, a hora que a Mary vai conversar com um dos soldados, o outro fala assim, não, ele não entende a sua língua, porque você tem, além desse problema de gênero, problema de etnias. Muita gente falava gaélico, nem era ângulo. E o problema religioso, imagina, protestantes e católicos. Então, o filme ele dá uma geral, mas ele está mais interessado mesmo nessa questão de gênero, né, da mulher como rainha, e nos escândalozinhos de corte, tá? Tem muito mais coisa ali. Mas tudo bem, dá para passar o tempo, se você tiver a fim de passar 2 horas, né? Não sei se compensa, não. Mas 60% de bom. Tchau.